paz, igreja! Boa noite ou boa tarde, fim de tarde na verdade, né? Às 18 horas, você que está aí nos assistindo por essa telinha, nós estamos felizes e com muita saudade de cada um de vocês, da nossa igreja Renovação em Vida. Você pode ter certeza que embora você aí no seu cantinho, aí na sua casa, no seu carro, pelo seu smartphone, pela sua televisão, você pode ter certeza que o mesmo Espírito que está conosco aqui nesse ambiente, ele está invadindo a sua casa, está invadindo a sua vida agora, e juntos agora nós como igreja possamos clamar. Talvez o prédio em si está fechado, mas a igreja ela está em movimento, ela está acontecendo, e eu quero começar esse culto orando com você, mas levantando um clamor por essa nação, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, pelos empresários, por toda a nossa igreja, por todo o povo de Deus. Então eu queria que vocês fossem ousados nessa oração, que você pudesse ter a sua fé, pelo menos como um grão de mostarda, a fim de que o ouvido do Senhor Jesus possa atender o nosso clamor, assim como Davi olhou para os montes e perguntou de onde viria o socorro dele, a resposta veio que o socorro viria do Senhor. Nós como igreja, nós temos fé, sim, nós acreditamos na medicina, mas nós também cremos que o milagre pode acontecer e que amanhã, se Deus quiser, as coisas possam reverter e o povo de Deus continuar sendo abençoado. Por isso que o nosso clamor possa ser de forma autêntica, de forma verdadeira, porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, amém? Por isso eu queria que você fosse ousado nesse momento de oração e que você pudesse clamar do fundo do seu coração, amém? Vamos juntos aí orar. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo dom da vida, Senhor. Nós somos gratos porque nós temos o Espírito Santo. Nós somos gratos porque Jesus não desistiu e por isso nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas Jesus, fato é que estamos passando por um momento triste, por um momento de agonia na nossa nação e nós clamamos por um socorro. Jesus, por favor, entra nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nas empresas e abençoa cada um, Jesus, com a medida sacudida dobrada, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós cremos que há um bálsamo, nós cremos que há um novo tempo liberado sobre essa nação, sobre nossa igreja, sobre as nossas vidas. Nós cremos sim, Jesus, no poder da cura que vem dos céus. Nós cremos que nós, quando olhamos os nossos olhares para os montes, e que talvez não exista esperança alguma, talvez até a medicina perdeu o controle, mas nós cremos que o nosso Deus está no controle, nós cremos que o Deus da cura, Ele está conosco. Por isso, Jesus, nos guarda nesses dias ruins, nos guarda, Jesus, nos lava com o Teu sangue nesses dias maus. Nós sabemos, Jesus, que nós não merecemos, mas nós cremos sim no milagre da graça, nós cremos, Senhor, na morte e ressurreição de Jesus sobre nossas vidas. Oh Pai, traz esperança ao perdido, Senhor, traz esperança talvez para aquele empresário que não sabe o que fazer, aquele empresário que está andando sem rumo. Por favor, Espírito Santo de Deus, traz o bálsamo, traz a esperança, traz a cura, tira toda a dor do meio do teu povo, tira toda a dor do meio dos teus filhos, e sobre todas as coisas, que a provisão de cada dia seja dada sobre nós, em nome de Jesus. Nós oramos sobre a nossa nação, nós oramos sobre o nosso presidente, sobre os nossos líderes, nós oramos sobre os nossos pastores, e em nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo, nós profetizamos a cura dos céus, a cura de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Nós declaramos e nós te desejamos, amém, e amém, e amém. Por favor, nós vamos começar a adorar o Senhor com as nossas canções, que cada canção você possa cantar aí, a fim de que os teus vizinhos possam ouvir, que você possa aí do seu lar ser uma fonte de milagre, um agente de milagre para os seus vizinhos, amém? Seja ousado, amém? Vamos lá, amor? Me escutas quando
escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Nós precisamos de ti, ó Deus. E somente nos teus braços, somente nos teus braços nós podemos encontrar conforto e descanso, ó Pai. Ah, Jesus, nos envolva, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que
de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 A paz, amados. Como é bom estar com vocês essa noite que o Senhor nos proporcionou. Uma noite maravilhosa. Eu tenho certeza que você está aí no seu lar, guardado, junto com a sua família. E isso não tem preço quando o povo de Deus pode estar juntos para adorar a Deus, para estar ouvindo a sua palavra, né? E isso nos colocou distante. Eu creio que logo nós estaremos congregando nesse prédio novamente, cultuando ao Senhor, mas aprove o Senhor nós estarmos passando por esse momento, mas nós não perdemos o nosso relacionamento, nós não perdemos a nossa esperança, e eu continuo desafiando cada um de você a estar se conectando com seu irmão, pelo menos com mais 4 pessoas, que é aquilo que nós deixamos de desafio, eu e mais 4.
né? Através disso você vai poder alcançar pessoas que estão talvez passando por um momento de tristeza, por um momento de angústia. Quando nós nos conectamos aos nossos irmãos, é restabelecido, né, esse elo, essa aliança. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Certamente você estará alegrando e trazendo esperança. Faça isso. Não deixe. A igreja, ela tem que se fortalecer nesse momento tão difícil. E esse fortalecimento só acontece através do relacionamento que nós já tínhamos. Temos que aperfeiçoar, nós temos que melhorar ainda mais este relacionamento. Amados, nós temos passado para todos a questão das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Nós temos incentivado vocês, mas eu estou aqui para agradecer, né? Quando nós falamos de dízimos e ofertas, eu me sinto muito grato e me sinto privilegiado de ser pastor da Igreja Renovação em Vida. Uma igreja de pessoas fiéis, pessoas generosas, pessoas que têm pegado daquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos e tem ofertado, trazendo a sua adoração à igreja. Graças a Deus. Embora todos esses dias que estamos sem congregar, estar aqui nesse prédio, a igreja ela tem permanecido firme com seus compromissos, estamos conseguindo honrar nossos compromissos por conta da sua fidelidade. A sua fidelidade está fazendo toda a diferença. Então continue, nós temos disponibilizado para vocês esses QR Codes, para que você possa fazer de uma maneira prática a sua contribuição, possa estar entregando o seu dízimo na casa do Senhor. Faça isso. Também você pode fazer através do Eclésia. Se você entrar no nosso aplicativo, no seu celular, você pode também fazer ali a sua oferta, o seu dízimo através de um boleto bancário ou através mesmo do cartão. Então, existem possibilidades de nós continuarmos adorando a Deus, né? O mais... como podemos dizer, de uma maneira mais sofisticada, mais tecnológica agora, né? Mas estamos conseguindo fazer isso. Antes de nós começarmos a trazer a palavra de Deus para vocês, eu gostaria de fazer uma oração. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de transição. E esse momento de transição, ele é necessário porque Deus permitiu que isso acontecesse. Irmãos, nós estamos falando de um evento que é de ordem mundial. Então eu quero trazer uma palavra ao seu coração e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Porque quando o Senhor nos leva à sua presença, é que Ele tem um propósito. E há um propósito nisso tudo. Põe a mão no seu coração agora, né? Ouça o Espírito Santo falar ao seu coração e vamos estar pronto para tudo que vem do altar. Pai amado, Pai de bondade, na Tua presença, Senhor, nos colocamos agora para estar ouvindo a Tua voz. É certo que o Senhor está no comando de todas as coisas. Ó Senhor, nós precisamos daquilo que vem de Ti para os nossos corações, para que possamos atravessar esse momento fortalecidos, mais firmes, Senhor, diante da Tua palavra. Eu lhe peço por todos aqueles que estão distantes nos seus lares, aonde a minha voz alcançar através dessas redes sociais. Pai, que a Tua bênção possa ser sentida, que a Sua bênção possa ser tocada por cada ouvinte, meu Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse, nós estamos vivendo algo que é de ordem mundial. Não é alguma coisa que aconteceu por um tropeço de alguém, por alguma coisa que simplesmente deu errada e agora nós estamos vivendo todo esse atropelo. Não. Nós estamos vendo nações inteiras, né, se dobrando, se curvando diante desses fatos. Não existe poderosos, né? Seja lá uma nação
ali na África como uma nação na Europa. Aliás, países que têm um poder aquisitivo, um poderio muito maiores que outros países, estão sofrendo muito mais, perdendo muito mais vidas. Então esse vírus, ele veio balançar tudo. Eu tenho certeza disso, que Deus está no comando de todas essas coisas. Jamais saiu do controle dele. E nós vemos uma mudança de ciclo. O mundo nunca mais será o mesmo. A verdade é essa. Quando nós falamos da história, vai ter um momento que vão se referir a esse vírus, vão se referir a esse momento no mundo, que houve uma transição, uma mudança de ciclo. As pessoas, elas vão começar a agir diferente. As pessoas vão começar a ter comportamentos diferentes. Né? Realmente é algo que foi de ordem mundial. Nós ouviremos lá na frente essas histórias. Então, diante dessas mudanças que acontecerão, isso, na verdade, vai acontecer devido a um ciclo novo que se estabelece. E quando é que se estabelece um novo ciclo? Quando é necessário que isso aconteça? Quando o anterior acabou. Simples assim. Quando o anterior já não funciona mais, é necessário haver mudanças. E nós temos medo das mudanças. Nós não queremos mudar. Nós queremos permanecer na nossa zona de conforto. Nós queremos permanecer naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei fazer. Estar aqui diante de vocês, diante dessa câmera, para mim é um grande desafio. Eu tive que ser desafiado a fazer essa mudança. Nós não gostamos de estar em lugares onde nós não nos sentimos confortáveis. Nós não queremos viver, muitas vezes, o novo. Não queremos. Queremos permanecer na nossa zona de conforto. Mas há um momento que é necessário que haja uma mudança. Que o ciclo agora seja mudado. E nós vemos isso acontecer na história em vários momentos. É muito importante a gente perceber essas mudanças. E certamente nós estamos diante de uma que os livros de história irão contar. Eu pensando nisso, nessa mudança de ciclo, eu queria falar de um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que foi separado para um momento de transição. Um homem que foi profetizado sobre a sua vida. E é interessante, eu vou ler o texto, eu gostaria que você acompanhasse aí em sua casa esse texto, está em 1 Crônicas, capítulo 10. Nós vamos falar de um homem escolhido por Deus. Vamos lá? Diz assim o texto: E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca sua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel
que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa, e o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e o trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos, deixando seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para consultar. Não buscou ao Senhor, por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Irmãos, esse texto é um texto difícil, quando nós vemos literalmente as coisas dando tudo errado. A trajetória de Saul foi uma trajetória difícil, e nós vemos ele terminando dessa forma tão trágica, aonde ele tira a sua própria vida, seus filhos são mortos. Realmente nós vemos Israel sendo derrotado de uma forma muito cruel, de uma forma muito terrível diante dos filisteus. Mas como eu estava começando a falar para vocês, eu estaria falando aqui de um homem escolhido por Deus. E na verdade, quando nós falamos de Saul, por muitas vezes nós pensamos: o povo escolheu a Saul e por isso Deus entregou este homem ao povo, um homem que não tinha direção, um homem... Amados, uma pessoa que tem esse pensamento é uma pessoa que infelizmente não conhece as Escrituras. Saul, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Quando o povo estava diante dos filhos de Samuel, porque Samuel, em toda a sua vida, ele foi juiz sobre Israel, esteve no comando, um país teocrático. Ali realmente Deus estava no comando, na pessoa de Samuel. Mas veja bem que Samuel envelheceu e os seus filhos assumiram o seu lugar. Veja bem, na verdade, os seus filhos refletiam a própria geração daquele tempo, que era uma geração rebelde. E os seus filhos continuaram da mesma forma, continuaram exercendo o seu sacerdócio como a sua geração, uma geração rebelde. E o povo rejeitou. O povo rejeitou. Quando o povo rejeita, ele pede um rei e vai até Samuel. Olha, nós não queremos mais os seus filhos. Nós não queremos ser dirigidos dessa forma. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Samuel ficou entristecido, mas o Senhor diz assim: Samuel, eles não têm te rejeitado. Antes, eles têm rejeitado a mim. Veja bem, irmãos, a nação de Israel, ela vem sendo guiada ao longo da sua história por profetas, por juízes. Houve esse momento na história, mas chegou um tempo
que era necessário que houvesse uma mudança. Na verdade, nesse momento, Israel precisava de um capitão que estivesse à frente deles. Havia que acontecer essa transição. Israel sairia desse governo de juízes para um reinado, uma monarquia. Se estabeleceria em Israel um novo ciclo, e isso era necessário acontecer. E Deus escolheu a Saul para fazer essa transição, ou pelo menos pegar o começo dessa transição. Quem estava no comando ainda era Samuel, e Samuel iria fazer todo esse processo. Veja bem que Deus mostrou a Samuel quem seria o novo rei. Olha, virá um rapaz atrás das mulas do seu pai e assim por diante. Pois bem, é esse que eu tenho escolhido para que reine sobre o meu povo, que seja capitão sobre o meu povo. Ou seja, que seja aquela pessoa, esse guerreiro, que vai pelejar as lutas de Israel, livrando Israel de todos esses povos que estão à sua volta, que estão destruindo a nação de Israel. Saul foi escolhido. O que muitas vezes nós não lembramos, que Deus, o texto lá em 1 Samuel diz que Deus trocou o coração de Saul. E não somente isso, assim que o Senhor o escolhe, que ele recebe a unção, nós vamos ver Saul sendo cheio do Espírito Santo. Amados, quando Deus chama alguém para algum propósito, quando alguma coisa precisa acontecer pela mão de alguém que foi determinado por Deus, Ele capacita essa pessoa. Ele capacita. Essa pessoa é transformada. Essa pessoa recebe subsídio. Ele não recebe simplesmente um abacaxi na mão e diz assim, agora o que é que eu vou fazer? Não. Quando o Deus Todo-Poderoso chama, Ele também capacita. Saul não somente foi chamado, como ele foi capacitado por Deus. Depois você, em sua casa, você vai ler os textos, quando o seu coração é trocado. Irmãos, nós vemos um coração sendo trocado no Novo Testamento, onde existe um novo nascimento. Isso é troca de coração. Quando Jesus diz a Nicodemos, olha Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ali, quando o Senhor troca o coração de Saul, é como se ele tivesse renascido. Saul tinha um problema muito sério, tinha medo. Era uma pessoa medrosa. Mas isso não foi, isso não impediu que Saul fosse escolhido por Deus para começar esse novo ciclo. Um homem realmente escolhido por Deus. Agora, quando nós somos escolhidos por Deus, é certo que aquilo que foi determinado por esse ministério aconteça. Veja bem, Sansão foi escolhido por Deus para derrotar os filisteus. E realmente, Sansão derrotou os filisteus. Porém, teve aquele fim trágico. Por quê? Não observou as Escrituras, não obedeceu aos seus pais. Mas o projeto se cumpriu. Aqui, Saul, ele é o primeiro de um ciclo de reis. Mas nós vamos observar o seu fim muito trágico. Essa mudança de ciclo, Saul era para ser o primeiro rei abençoado. Quando o Senhor nos chama, irmãos, quando o Senhor nos atrai para a sua graça, Ele nos dá a oportunidade de escolha. O que é que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor me deu? Com a revelação que eu recebi? Eu costumo dizer que todos foram atraídos ao pé da cruz. Todos foram atraídos. Porque quando Jesus foi erguido, e Ele assim o disse, quando eu for erguido, eu atrairei todos para mim. Então, realmente, ali o Senhor atraiu as pessoas para o pé da cruz.
Mas ao pé da cruz tinha pessoas que estavam negociando as vestes do Senhor, ou seja, ganhando dinheiro, nós podemos dizer, com o cristianismo. Havia pessoas escarnecendo do Senhor Jesus. Havia ali pessoas que estavam batendo nos seus peitos, como aquelas mulheres, né? Sentindo a dor do mestre, sentindo realmente no íntimo da sua alma. Eram pessoas que tinham sido alcançadas. Ao seu lado havia pessoas, um ladrão que estava blasfemando também. Do outro lado havia uma outra pessoa que também ladrão, também perverso, havia aberto o seu coração. Então veja bem, muitas pessoas são atraídas, mas o que vai ser feito com isso depende de cada um de nós, são as escolhas. Saul foi escolhido, mas como exercer o seu reinado dependia de suas escolhas. E nós vemos aqui, no final desse texto, coisas que nós não podemos deixar passar desapercebido. Veja bem, são 4 itens que Saul errou, que jamais um crente pode errar dessa forma, porque o final disso é morte. O final disso é morte. Vamos ver, no verso 13 do texto que nós lemos, diz assim, ó: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou o Senhor, por isso o matou. Olha só, irmãos, nós vemos 4 situações aqui, que eu gostaria de enumerar para vocês. A primeira, está dizendo aqui, que Saul transgrediu. A segunda está dizendo o quê? Que Saul, ele não guardou. Terceiro, ele consultou a demônios. E por quarto, não buscou o Senhor. Foram erros fatais. Nesse momento de transição, nós precisamos avaliar muito bem cada item desse. Porque o que levou Saul a não ter sucesso, e é isso que eu quero trazer para você, o que levou Saul a não ter sucesso nesse momento de transição da nação de Israel, foram 4 itens, 4 pontos que foram capitais, 4 itens que o levou à morte. Saul não simplesmente teve um erro de estratégia e naquele momento a nação filisteia veio sobre ele e ele acabou morrendo. Não, houve uma sequência de erros que levaram à sua morte. Então, nesse momento de transição, ele não observou. A primeira situação diz que ele transgrediu. Amados, transgressão é pecado. Eu transgrido a lei. Quando eu transgrido a lei, eu peco. Samuel era a voz de Deus. Nesse tempo, irmãos, nós não tínhamos lá o Antigo Testamento e ali nós nos debruçaríamos diante das Escrituras para saber o que Deus quer falar conosco, né? Nós temos um momento de Israel onde a própria voz de Deus era Samuel. Samuel era a voz. Samuel era a pessoa responsável em transmitir, né, a lei do Senhor naquele momento. Ele precisava estar atento àquele homem, o que aquele homem estava falando. A voz de Samuel era lei para Saul. Era lei para Saul. E Saul transgrediu esse momento, essa ordenança. Quando eu transgrido, eu preciso estar pronto para as consequências. Eu preciso entender que toda consequência traz, todo pecado traz consequência. Quando João escreve para a igreja, ele diz assim: filhinhos, por isso eu escrevo essas coisas, para que não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado diante de Deus, Jesus, o justo. O que João está dizendo?
que há um advogado que intercede por nós a Deus. Mas ele deixa bem claro: filhinho, escrevo essas coisas para que não pequeis. O crente, ainda que erre, ele precisa se arrepender, ele precisa buscar o perdão. O que nós vemos é uma prática sucessiva de erros que muitas vezes nós vamos fazendo e não nos arrependemos, não pedimos perdão. As lágrimas não descem. Na verdade, eu vou conduzindo a minha vida do jeito que vai e não me arrependo. Saul estava desse mesmo jeito. Agora, como rei, muitas vezes a pessoa se sente intocável, né? Intocável. Irmãos, eu sou pastor, mas a mesma sentença que vem sobre você, vem sobre mim também. Eu não sou diferenciado diante da lei do Senhor. Quando eu começo a transgredir a lei, existem consequências. Eu preciso saber que terei que passar por elas e eu preciso me arrepender. Eu preciso ter um coração inclinado. Eu preciso entender quem verdadeiramente eu sou. É hora, nesse momento que nós estamos vivendo, diante de tantas dores, meu Deus, o que é que eu tenho cometido? O que é que eu tenho feito? Vamos fazer um retrospecto. Saul não fez isso. Ele começou a cometer um erro atrás do outro. A segunda coisa diz o seguinte: não guardou a palavra. Não guardou. Por que que eu transgrido? Por que que eu transgrido? Porque na verdade, eu não estou guardando, eu não estou dando valor à palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista, ele escreve da seguinte forma: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha o que o salmista diz: eu escondi, ou seja, eu coloquei num lugar muito seguro, num lugar muito especial. A sua palavra, ela é muito preciosa. Então eu reservei um lugar especial no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Amados, sinto muito. Você precisa conhecer as Escrituras. Sinto muito não. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você precisa conhecer as Escrituras. Por muitas vezes, nós estamos tomando posições, errando, por não conhecer as Escrituras. Muitos outros momentos, como esse que nós estamos vivendo, aconteceu no passado. Como o próprio, a fome que aconteceu no mundo na época de José. E no entanto, um homem de Deus foi erguido e ele foi o canal de bênção de Deus para todas aquelas pessoas. Nós vemos coisas semelhantes acontecendo e o Senhor dando estratégia. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Como que eu vou tomar uma atitude se eu não conhecer a palavra? Eu preciso conhecer as Escrituras. Nós muitas vezes ficamos esperando que vai descer um anjo dos céus e falar aquilo que nós necessitamos fazer, irmãos. A palavra do Senhor está aqui entre nós. Nós temos a palavra. Nós precisamos conhecer as Escrituras para saber para onde nós devemos caminhar. A partir do momento que eu, como cristão, abro a palavra de Deus, ela vai dizer exatamente o que eu preciso saber. Nesse momento, abra as Escrituras. Ela tem muito para nos orientar. Aliás, a nossa vida é pautada nas Escrituras. Pastor, mas o meu problema é minha empresa. É minha empresa. Como é que eu faço? Será que tem conselhos para empresário nas Escrituras? Oh, meu irmão, você é um empresário, mas antes de qualquer coisa, você é um cristão. Deixa eu te lembrar isso. Você que está ouvindo essa mensagem, você é um cristão antes de ser um empresário, antes de ser um microempresário. Antes de qualquer coisa, você é um cristão. Aliás,
a sua empresa ou o seu trabalho, aonde você está, aonde eu também já tive empresa, essas empresas, esse nosso trabalho só existe para favorecer sim o reino de Deus. Nós buscamos primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas nos são acrescentadas. Consequentemente, né, as coisas vão vindo em nossas mãos, mas eu não sou um doutor, eu não sou um médico, porque simplesmente eu quero ser rico. Eu não sou um empresário porque eu quero andar de lancha. Cristão não. A minha empresa, o meu emprego, ele está para servir o reino de Deus. E a Bíblia diz bem claro, não ate a boca do boi que debulha. Você sabe o que está querendo dizer? Olha, essa empresa, esse seu emprego é do Senhor. Mas você trabalhando pode estar comendo dos grãos, pode estar se alimentando do trabalho, né? Então, quando nós estamos administrando, na verdade nós somos mordomos. O Senhor é dono, Ele se responsabiliza. Coloque nas mãos dEle. Nós não somos o soberano, nós não temos solução para todas as coisas. O que vem do trono de Deus é bom, isso nós precisamos entender, né? Não guardou a palavra. Terceiro, consultou a demônios. É o que mais acontece nesses tempos de crise, são as pessoas consultando a demônios. Irmão, essa Globo é o Satanás, irmão, junto com outras emissoras que estão colocando pânico no coração das pessoas em seus lares. O que nós vemos são irmãos que, ao invés de buscar o Senhor, estar atento ao que Deus está falando, ele liga a televisão, ele fica tão desesperado, ele precisa ouvir alguma coisa, eu preciso saber por o que eu faço, eu vou para a televisão. Irmão, é como, eu vou te dizer, dependendo de onde você colocar, é como se você estivesse consultando a pitonisa, né? Lá, Saul, quando ele foi espremido, que a coisa estava apertada para o lado dele, sabe o que ele fez? Ao invés de consultar Samuel, que foi aquele que deitou óleo sobre a sua cabeça, o que Saul faz? Samuel já havia morrido nesse tempo. Saul, ele vai buscar consultar os mortos. Ele vai a uma feiticeira. E ali, quando você se debruça, quando você se encontra, quando você cria vínculos com feitiçaria, irmãos, daí por diante a coisa pode ficar muito feia. Quando nós não estamos buscando no Senhor, muitas vezes a gente corre o risco de fazer como Saul. Talvez ao invés de você estar criando vínculos com o Senhor, você nunca assistiu tanta televisão como tem assistido esses dias. O que está alimentando o seu coração nesse momento? Aonde você está buscando socorro? O que a sua alma está sendo alimentada? De morte? Irmãos, a televisão não coloca... eu estava vendo no celular os índices, né, de doentes no total, né, quantos estão infectados, quantos morreram. E interessante, naquele momento que eu estava consultando, no estado de São Paulo, não tinha a quantidade de pessoas que tinham sido curadas do vírus. Irmãos, eles estão muito mais interessados em dizer que morreu, que as pessoas, que os países estão em calamidade, que a coisa está ficando cada vez pior. Se você for se alimentar disso, se alimentar de morte, é isso que a sua alma vai ser cheia. A esperança vai embora. Foi o que Saul fez. Ele foi buscar consultar a demônios. E quer saber, muitas vezes, até pessoas próximas de nós, ela pode ser usada para trazer um dardo inflamado de Satanás. Nós estudamos hoje pela manhã
sobre pecado, que Satanás, para lançar os seus dardos, ele usa pessoas. Pessoas são usadas para atingir outras pessoas. E muitas vezes o que acontece é alguém próximo de nós lançar setas em direção ao nosso coração. Tenha cuidado, né? Não ouça. Eu lembro de uma palavra, de um conselho que um professor de teologia me trouxe há muitos anos atrás. Eu estava no seminário e eu lembro que eu estava em uma tremenda de uma crise, e um pastor, um ancião, né, já com seus cabelos brancos, ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci: não ouça quem não ouve a Deus. Isso ficou gravado, irmãos. Não ouça quem não ouve a Deus. Procure soluções de quem está conectado com o Pai. Isso nós precisamos. Saul não fez isso. E em quarto, né, ele não buscou ao Senhor, não buscou. Isso foi algo trágico. Quando nós buscamos ao Senhor, lá em Jeremias 33, verso 3, muito conhecido, né? A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, que coisa tremenda. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos prontos, nós estamos para receber algo que seja grande. Mas não somente grande, firme, que tenha sustentação. Não é alguma coisa banal, que um vento vai levar embora. É firme. Os conselhos do Senhor é para a eternidade. Eu costumo dizer que nós, é claro, Deus nos abençoa o tempo todo, em todos os sentidos em nossas vidas, mas sempre a bênção do Senhor é para a eternidade. A bênção do Senhor, ela vai se estender para sempre. São coisas firmes, não são coisas corriqueiras, não são coisas banais, são firmes e são grandes. Esse momento, você cristão, você que está ouvindo agora, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Esse é o momento de buscar ao Senhor para que Ele nos mostre coisas grandes e firmes. É lá, nessa rocha, que você vai encontrar solução para os seus problemas. Tem pessoas que se convertem, vêm para o cristianismo, mas ele não consegue avançar. Ele só deixou, na verdade ele fugiu do diabo, ele fugiu para o diabo, mas ele não se abraça com Deus de jeito nenhum. Ele fica, hoje de manhã eu disse o seguinte, que lá na tenda da congregação, se você vê uma maquete dessa tenda, é muito interessante. Você tem um pátio, que era um quintal. Ali, logo depois da porta, você tinha o altar do holocausto, onde ali aconteciam os sacrifícios, onde o sacerdote executava os sacrifícios. Depois, ele andava mais um pouco e existia a pia, né? Onde ele fazia a sua acepção, onde ele lavava as suas mãos. E depois ele entrava para dentro do santo. E lá dentro do santo, do lado direito, nós temos os pães asmos, do lado esquerdo nós temos ali o candelabro, depois nós temos o altar do incenso, e lá dentro, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Olha só que coisa interessante, são símbolos que nós precisamos entender, né? Quando você aceita Jesus, o primeiro elemento que você encontra é o altar do holocausto, o altar de bronze, rude, aonde ali é depositado o cordeiro. Na verdade, o primeiro encontro que você teve foi com o sacrifício da cruz. Ali foi perdoado os seus pecados. Mas o evangelho não é só isso. Você tem que continuar caminhando, porque você precisa entrar na presença de Deus. E como é que eu faço isso? Num processo de santificação, de busca. É quando o sacerdote ia e lavava as suas mãos. Lavava as suas mãos. E aí sim ele se dirigia para o lugar santo.
né? E depois Santo dos Santos. Muitos aceitaram a Jesus, estão correndo em volta da tenda. Ele passa a vida inteira correndo em volta da tenda, mas não entra na presença de Deus de jeito nenhum. Sabe por que ele está correndo? Porque ele está fugindo do diabo. Ele está fugindo do diabo. Meu irmão, o sacrifício da cruz já te resgatou. Você não tem que ter medo do diabo, né? É interessante que, se você perguntar para uma pessoa, né, eu já fiz esses testes, né? Eu gosto muito disso, mas revela muito, né? Experimente fazer a seguinte pergunta para alguém que já é crente, ele já conheceu o Senhor, e você diz o seguinte: olha, faz o seguinte, o seu problema de ir para o céu acabou. Desceu um anjo aqui agora, desceu um anjo e diz que a sua salvação está garantida, passaporte garantido, é só você fechar os olhos, ou quando o Senhor vir, você vai para o céu. Esquece, você não precisa mais se preocupar com o inferno. Agora é só alegria, você vai morar no céu. Aí você faz a seguinte pergunta para ele agora: e agora? Qual é o seu plano? Irmão, 99% das pessoas se calam. Você sabe por quê? Porque a sua grande labuta era fugir do inferno. Agora que não existe mais um inferno, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, né? Ou seja, as pessoas não fizeram um plano para estar com o Senhor. Ele fez um plano para fugir do diabo. Isso é complicado demais, né? E isso eu estou falando de uma forma geral. Nós não nos apercebemos disso. Não nos apercebemos, né? Nós precisamos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, agora nós vamos ao encontro do Senhor, né? Não somente deixamos de consultar aquilo que era ruim, aquilo que era mal, aquilo que desagradava ao Senhor, mas agora eu tenho um outro plano. Esse plano diz respeito à eternidade, diz respeito a Jesus Cristo, o meu Senhor. E agora eu tenho obrigações, eu tenho coisas a serem feitas no mundo espiritual, né? E essa visão é uma visão que nós temos que receber de Deus para a nossa vida aqui, e isso vai refletir lá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Eu tenho certeza que você recebeu algo de Deus. Essa transição que nós estamos vivendo, você está fazendo parte, mas essa transição é Deus no comando, é Deus chacoalhando as coisas para que ela chegue no seu devido lugar. Há uma mudança. Nós estamos com medo, todos estamos com medo, estamos com receios, mas confiamos no Senhor, que nos mostrará coisas grandes e firmes que ainda nós não vimos, e eu creio que esse tempo chegou, né? Deus abençoe a sua casa, a tua família, que essa palavra possa estar firme no seu coração, né? Você que tem um chamado de Deus, o término desse chamado vai depender da sua escolha. Faça as escolhas certas, e certamente tanto você quanto a sua casa e as suas gerações irão gozar de bênçãos infinitas. É isso que nós desejamos para a sua vida e para a sua geração. Não se esqueça, continue sendo fiel, continue ofertando na casa do Senhor, continue nos ajudando. Eu quero pedir para que você se inscreva no canal. Você que está ouvindo agora essa mensagem, você tem aí no cantinho, tem um lugar para você se inscrever no canal. É muito importante que você faça isso para a gente continuar abençoando a sua vida. Nós precisamos de 1000 inscritos, né? Nós fizemos alguns desafios e eu estou desafiando a sua vida. Se essa mensagem chegou ao seu coração e você está se sentindo abençoado, se inscreva no canal. Você está abençoando o reino de Deus, você está abençoando essa igreja, a Renovação em Vida, que está instalada aqui no Jardim Guaracá com um propósito divino, né? Certamente vai ser uma grande bênção para você também.
né? E nós continuaremos abençoando a sua vida através dessas mensagens, né? Aquilo que o Senhor nos entregar, nós estaremos ministrando ao seu coração. Eu fico por aqui. Eu gostaria que você colocasse agora a sua mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. Pai amado, Pai de bondade, Senhor, eu te agradeço por esse momento tão especial, que todas essas pessoas estão nos ouvindo agora. Ah, Senhor, como somos felizes, como queremos te adorar, porque tu se revela a nós, mesmo em momentos tão difíceis, onde nós pensamos estar sozinhos, mas a tua graça se manifesta ao ponto de tocarmos, Senhor. Pai amado, que os teus filhos em seus lares possam sentir esse toque, possam sentir essa graça. O abençoe. Aos empresários, Senhor, que estão passando por um momento tão difícil, tu trouxeste essa revelação a nós, Senhor, que essas empresas, micro ou grandes empresas, são tuas, Senhor. Cuida de cada um deles. Eu peço agora que Pai, que lhes dê sabedoria para essa transição, lhes revela coisas grandes, coisas firmes, Senhor. Ó meu Senhor, outros dependem disso, que a tua misericórdia os alcance, que teus filhos sejam guardados, não deixa faltar o sustento, e que, Pai, até mesmo após essa crise, essas pessoas possam receber ainda um fortalecimento que nunca pensaram. Eu lhe peço a tua bênção, essa bênção financeira sobre os teus filhos. Também, Senhor, acalma o coração, sustenta, Pai, tranquilidade, paz. Eu peço para todas as famílias, guarda os teus filhos da peste, guarda os teus filhos, Senhor, de toda a seta do inimigo. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, sim, em nome de Jesus e para a Sua glória, Pai. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.